ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 174, diretamente aqui do Shopping ABC Inácio, com os patrocínios de Scala Incorporadora, Trasteveres, Oiwer, Cervejaria Órbita e Supervisão Vistoria. Está no ar pelo YouTube, pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV de São Bernardo. Mais um ABC Talk que nasce hoje. Além de ser o maior podcast do Grande ABC, está o mais teatral. O mais dramaturgo, o mais encenadão, entendeu? Gente, eu quero desejar uma boa tarde para você, que é aí dos condomínios, que compartilha, que manda nos grupos. Muito obrigado pela audiência e você pode vir aqui no Shopping ABC fazer uma fotinha. Estamos no piso 2, em frente à Livraria Leitura, ok? Então vem pra cá, vem curtir com a gente e vai ser legal, hein? Ó, e no Dia dos Namorados tem o quê, Bernardão? Vai ter uma promoção bem legal aqui que você vai ver. A gente vai interpelar algumas pessoas aqui pelo corredor para saber as histórias de amor do shopping, Inácio. Vai ter música aqui ao lado, romântico, vai ter prêmios, brindes. Dia dos Namorados é no dia 12. No sábado, sabe que dia que é, Bernardo? Sábado anterior, 12, 11, 10, 9, 8, acho que é 7. Né? 7. Não, é o sábado depois que a gente vai fazer o evento aqui. Sábado antes. É um sábado antes? Sábado antes, para comemorar o Dia dos Namorados muito depois. Bem, então o dia deve ser dia 7, aí você vem aqui, tá bom? Forte abraço. É isso aí, gente. Ó, não esqueça de curtir, compartilhar e comente. Inácio, estamos chegando a quase 10 mil inscritos no Instagram, no YouTube. Cara, é gente que escreveu. Quando eu imagino 10 mil inscritos, eu imagino 10 pessoas inscritas que foram lá escrever. Eu tenho um probleminha de entender as coisas. É isso aí. E no Instagram, quase 44 mil seguidores estamos. Muito bem, olha. E é gente, hein? Muito obrigado aí por toda a audiência. Cada semana entra mais pessoas e vocês ajudam. Muito obrigado por toda essa galera aí curtindo a gente. É isso aí. Gente, esse programa está indo para o ar no dia 3 agora de junho, que é o dia da repetição. E o teatro é a arte da repetição, cara. Dia da repetição. Que legal, né? É, isso aí. Também é Dia Internacional do Administrador de Pessoal e do Profissional de RH. Olha, só humanas! Só humanas. Não, eu tô gostando disso, viu? É muita... Não existe coincidência, não é possível. E, Inácio, é o Dia Mundial daquela coisa que começa com B, acaba com A e tem um C no meio. Deixa eu ver... Brusqueta! Bicicleta, Inácio. Dia Mundial da Bicicleta. Você já pensa besteira, cara. Brusqueta é besteira? Brusqueta é uma iguaria deliciosa italiana. Certo. E Dia Nacional da Educação Ambiental também, né? Muito bom. Beleza? Cara. E só para destacar, né? No domingo, né? Nós estamos aqui gravando o programa, mas o programa vai ao no dia 3, que é terça. No domingo anterior, dia 1º, é o Dia da Imprensa. Opa, cara, muito bom. Olha, eu tô feliz, porque tudo você isso viu? Aí... Tem tudo a ver com você, né? Obrigado, cara. Dia da repetição, Dia da Imprensa, Dia do RH... É para vocês o programa hoje. Acho que eu vou até embora, Inácio. Valeu, Bernardo. Porque como eu sou um matemático, você né? é um matemático, acho que você não tem nada a ver com a pauta. Não tem nada a ver com a pauta Você hoje, é o produtor, cara. Mas assim, vocês têm lugar de fala, Inácio, mas eu tô de fora, entendeu? Eu posso fazer qualquer pergunta absurda aqui, ninguém vai achar ruim comigo. Vocês não, vocês falaram alguma coisa. Como o Inácio perguntou isso pra ele? Como Esdras. Imagina, né? É assim mesmo, cara. Então fale quem está com a gente hoje, Inácio, que hoje é muito especial o programa. Gente, quando a gente fala de teatro, né? Eu já tive a oportunidade de levar o Esdras num programa que eu tinha lá na Uniban 20 anos atrás. Olha, ele tá firmão, eu acho que ele nem lembra, mas ele foi lá. E ele tá aqui de novo. Quando a gente fala em teatro, porque o teatro em Santo André teve, obviamente, o seu início. Mas quando eu penso em teatro contemporâneo, eu penso no Esdras, eu penso na Zê, no Marcelo Giannini, num pessoal que realmente foi a referência para nós, atores aqui da cidade. Eles não gostam porque eles são mais simplão, verde, mas a gente gosta de dar esse crédito para eles porque eles realmente foram e são referências até hoje para nós que gostamos da arte de encenar, das artes cênicas. Então, com vocês, A Vida nos Palcos, com Esdras Domingos, ator e diretor. Uma salva de palmas! Todo mundo aí embaixo do shopping! Como se fala no teatro? Merda pra nós! Muita merda! A história da merda do teatro, que fala assim, merda, o pessoal pede pra explicar. Por que merda? Assim? Por que fala merda?
É verdade, deseja boa sorte no teatro falando merda, porque, antes de mais nada, boa tarde. Muito prazer ter você aqui, cara. Fala assim, boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada. Isso. O pessoal vai assistir. É muito legal estar aqui conversando com vocês sobre teatro. Mas a história da merda, antigamente, na Idade Média, ali as pessoas iam ao teatro a cavalo. Então, quando tinha muito cocô de cavalo na porta do teatro, era porque a casa estava lotada. E aí você desejava muita merda na porta do seu teatro porque ele esteja lotado. E aí acabou virando um jargão de boa sorte. Você sabe que eu tô feliz com isso, sabe, Inácio? Porque normalmente tem uns cachorros que fazem xixi e cocô aqui na frente. Então você quer dizer... merda pra nós. A gente tá bem, então, né? Então pra nós é muito xixi. Porque hoje em dia as pessoas vão com o pet pra cima e pra baixo. E ele adora, porque os cachorros vêm aqui e faz xixi na frente. Ó, se você me ver assim na câmera fazendo assim, ó, tem um cachorro fazendo xixi aqui, ó. Wesley, na questão depois a gente vai falar bastante da sua trajetória de teatro, mas você foi, né, o fundador da Companhia do Nó, que hoje é uma companhia de expressão. E quanto tempo vocês estão já lá na Vila Assunção? E fala um pouco da Companhia do Nó. Olha, nós estamos na Vila Assunção há 25 anos. Na Vila Assunção. Fazendo curso de teatro... Com companhia, né? São 3 projetos, né? A gente tem a companhia de teatro, né? Que é a pesquisa. Nós temos a pedagogia, que nós damos aula lá em todas as áreas do teatro. E a gente tem o projeto de difusão. A gente empresta o espaço para quem queira fazer temporada lá com a gente. Que legal. Na Vila Assunção, todo esse tempo aí. Mais 3, são 28 anos, 29 anos de companhia. E muita gente passou ali, então, né? Ixi, muita gente. E pode... são crianças... Dos 5 até... O aluno que a gente tem hoje com mais idade é o Quioche, ele tem 85 anos de idade. Ele aposentou, começou a fazer fotografia e aí migrou pro teatro. Tá quase se formando. Olha só! Ator, Que legal. 85? Nossa, que legal, cara. E o Inácio já deve saber essas respostas, mas... Imagina, como eu não sei... Como é que você começou nisso? Comecei na escola, na sala de aula do SESI 221. A professora de artes pediu pra gente fazer um fantoche. Papel machê. Sei. E aí a gente construiu o personagem, ela olhou assim pros grupos e juntou essas crianças. Falou, essa personagem com aquele com aquele outro. Aí vocês me montam uma historinha. Nunca mais parei. Montamos a história, apresentamos na sala de aula. Ela gostou do meu grupo e falou, puxa, essa história ficou bacana, vamos apresentar em todas as outras salas? E a gente foi. E todo mundo gostou tanto que a gente tirou. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o boneco e aí vocês assumem as personagens. E levou a gente para apresentar em outros SESIs. E montou um pequeno grupo de teatro. Nunca mais parei de contar a história. Agora, claro que isso foi o despertar de quando você falou, é disso que eu quero viver. Mas quando você descobriu que realmente dava para viver disso? Ai, o que aconteceu? Acho que eu sou filho único. Então eu sempre brinquei de interpretar. Eu ficava em casa sozinho, eu construía personagem, eu ficava brincando. E usava lençol, e pegava o travesseiro e fazia de escudo. Então acho que eu fui exercitando essa vocação. Agora, viver disso a partir que eu me formei, né, na universidade. Até então a família achava difícil, a renda podia ser, eles sempre falaram para eu ter uma segunda opção, mas é que eu formei, que eu comecei a trabalhar mesmo, foi depois dos 24 anos de idade ali que a coisa começou a acontecer mesmo. Mas eu fiz teatro estudantil, fiz teatro amador, fiz teatro na igreja, então eu nunca parei de fazer teatro. Eu sempre fiz teatro independente, eu joguei futebol, eu fiz outras coisas na minha vida, mas o teatro foi sempre presente. Agora, profissionalmente, ganhar dinheiro mesmo, que estabilizou dos 24 para lá. Legal. E quando você falou assim, poxa, ser ator, ter companhia, o que você já fez de espetáculos? Filho, dá um resumo aí. Quase 40 anos de profissão, né? Nossa. 40 anos. E a gente está do lado da maior cidade das Américas, né? Está a 20 minutos de São Paulo, 40 minutos de São Paulo, dependendo de como você vai.
E tem de tudo, né? Tem todas as artes. O teatro é muito forte nessa cidade. Eu me formei lá e fiquei trabalhando lá por muito tempo. Aí trabalhei com o Renato Borg, com a Quito, Cristiano Poliquito, trabalhei com o Celso Frateschi, Cacá Carvalho, que são as pessoas incríveis do teatro até hoje, né? São os grandes estudiosos, né? São as pessoas que mudam a história do teatro no Brasil, né? A partir de São Paulo. Fora os mineiros, os baianos. Estou falando só aqui de São Paulo, né? Quando você pensa em teatro, qual é o seu estilo de teatro para que as pessoas entendam? Assim? É tudo igual teatro? Não, você tem vários gêneros dentro, né? Você tem tragédia, comédia, farsa, melodrama, tragicomédia, você tem musical. O meu é de pesquisa. Como é que a arte pode colaborar com a sociedade e transformar ela para melhor? A nossa preocupação é sempre essa. Não é o entretenimento. Se bem que a farsa é maravilhosa, né? Para o entretenimento, que é o único gênero que serve ao entretenimento, que é a farsa no teatro, né? Que ela faz para você gargalhar, para descansar. Os outros todos, eles servem a uma discussão, uma reflexão de como a sociedade pode melhorar. Então a gente escolhe um tema complexo e tenta abordar ele de uma forma inusitada. Ou você nunca ouviu falar disso, ou nunca ouviu falar desse tema dessa forma, para acordar, para criar um ambiente de transformação para melhor. Essa é a linha. Mas acho que mesmo na comédia, viu? A comédia também serve para crítica. A comédia, sim. Não, a comédia ela tem por baixo a miséria humana. E é engraçado porque a gente costuma falar de comédia como se fosse farsa. E elas são muito diferentes. A comédia serve para tratar o que a tragédia não deu conta. O tema é tão trágico e tão difícil que se eu falar desse tema com você do ponto de vista da tragédia, vai romper a comunicação. Você vai falar, tá pesado demais, eu não quero isso. Então a comédia vem para te enganar de certa forma. Vamos só brincar de falar desse tema? Aí você fala, ok, se é uma brincadeira eu suporto. Mas ela vem falando de uma forma que você vai rir, mas depois vai refletir e a comunicação acontece. E tem muito do cotidiano também, né, Esdras? Eu gosto muito mais no teatro para assistir comédia, né? Confesso, né? Eu sou espectador de comédia. E você vê que a maioria das peças que eu fui ver refletem o seu dia a dia, tipo, são exageros de coisas que acontecem com você. E você acaba se incorporando aquilo, tipo, isso acontece comigo, né? E aí você acaba rindo de si mesmo, né? A comédia ela faz isso mesmo. Ela trata do defeito de caráter, né? E ela nunca fala diretamente, ela fala dele, ou de um outro. E aí depois, por associação, você fala, eu sou assim também. E é bom mudar isso aí, porque isso desse jeito não é muito legal, não. Porque pega. Pega. Mas você vê a parte educacional, né, Inácio, que o teatro traz, né? Esse tipo de coisa você incorpora, né? Sim. Mesmo numa comédia, você está indo lá para diversão, para rir, e acaba refletindo, dizendo, puxa vida. Cara, porque... e é legal, né? Porque assim, como o Wesley está falando das diversas possibilidades de você fazer teatro, eles têm um jeito muito peculiar, a Companhia do Nó, o trabalho do Wesley que eu pesquiso há um tempo, é algo peculiar porque ele sempre está em pauta, como ele disse, né? A pesquisa, a criatividade, eu acho que vocês trabalham ainda com a questão da dramaturgia coletiva, né? E depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que seria uma pergunta minha para você. E, Bernardo, diferente daquelas pessoas que só pegam aqueles textos endurecidos e fala assim, você decora a sua parte, você decora a sua falinha, você decora a falinha e a gente monta uma peça. Mas aí você não vê criatividade, você não vê as pessoas realmente se doando para personagem, construindo as personagens, e aí fica aquela coisa falsa e ruim, né? Na minha opinião, do que eu acho, assim. E o que seria essa dramaturgia coletiva? A gente chama de teatro colaborativo. Colaborativo. Você tem as pessoas responsáveis por cada área. Você tem o diretor, o dramaturgo, o ator, o iluminador. Mas a gente vai para a sala de ensaio com um tema que todo mundo quer estudar, acredita que seja importante esse tema para os dias de hoje. E aí as opiniões e as cenas e as ideias podem vir de qualquer lado.
todas essas pessoas podem sugerir para o ator ou para o dramaturgo, ou seja, todo mundo dá pitaco para todo mundo. Todo mundo conversa, vem, dá ideia. No final, cada um assina pela sua área. Então, por exemplo, a direção pode receber ideias de como desenvolver essa cena de qualquer pessoa que está na sala. Qualquer pessoa pode falar, põe latão, não, usa corda. Que tal se fosse só o ator parado falando? E aí você vai experimentando todas essas ideias. No final, a ideia do coletivo, que todo mundo vai olhar e falar, nossa, que foi a mais bacana, é ela que fica, ela que prevalece. Então você tem vários pontos de vista para chegar no resultado, né? E isso gera muito autoconhecimento, né? Promove a criatividade. Porque você passa por todos os pontos de vista, né? Tem um acidente de carro, passa um mecânico, ele fala, nossa, deu perda total. Passa um doutor, um médico, ele fala, alguém faleceu aí nesse acidente. Passa um guarda, ele fala, tá vendo, ó? Pode ter ingerido bebida alcoólica. Então, são vários pontos de vista sobre o mesmo fato, o mesmo acontecimento. Você acha que rico isso, cara? De você... Então, você vê, eu tinha até então, né, uma outra visão sobre um diretor de teatro. Para mim, era aquele cara que mandava, é assim que eu quero. E faça desse jeito e acabou. A luz vai vir desse lado, não sei o que daquele lá, e assim. Não que é eu mais. Que mando. Não é mais. Mas tem diretores assim ainda, não tem não? Poucos. Ou dentro de um mercado, né? Sim, dentro de um mercado tem sim, que ele é o grande coordenador. Na década de 80, o teatro no Brasil era feito dessa forma. Os grandes diretores, e eles controlavam todo o processo. Antunes Filho, Ulisses Cruz, eles eram os Zé Celso, que é um gênio, mas eles comandavam. Tudo trabalhava em função deles. O teatro colaborativo vem após essa fase dos grandes diretores. Uma função que tem a ver, a responsabilidade do processo funcionar bem dentro das regras que o coletivo tirou é do diretor. Horário de chegada, horário de ensaio, organização do material. Caso algum problema aconteça dentro dessa área, é a responsabilidade do diretor chegar na pessoa e conversar com ela para que a regra seja cumprida. Certo. Mas é o máximo que ele consegue chegar. E no final também ele assina por aquilo que ficou, né? Se, por exemplo, a encenação, todo mundo conversou a respeito da encenação. E o grupo optou por isso. Ele assina no final. Se você for assistir um espetáculo e falar a direção desse espetáculo não está muito bacana, a responsabilidade é do diretor. De todos. É do diretor que assinou no final. Sim. Incrível, né? Porque todo mundo fala tudo. A partir do momento que o grupo decidiu, o diretor assinou, é o que ficou, a responsabilidade é do diretor. Então é colaborativo na hora de criar, mas na hora de responder é cada um na sua área. É mais ou menos como nós aqui, né, Inácio? Aqui também funciona assim, né? É colaborativo. Cada um faz alguma coisa. É colaborativo. Né? Tem que ser colaborativo, né? Porque senão não tem como. E aqui a gente faz meio sem direção mesmo, né? Tem o nosso diretor aí do dia. O ouvidômetro, né? E você quer o quê? Fazer o jabá agora ou daqui a pouco? Não, daqui a pouquinho, né? Não é cedo. Ô, Esdras, quando alguém que queira fazer teatro e chega na Companhia do Nó, aqui em Santo André, no bairro Assunção, o que ela vai aprender lá? Primeiro, o autoconhecimento, né? Ele precisa entender onde ele está, de onde ele veio, para onde ele vai. A primeira coisa. A segunda é o trabalho em grupo. Porque como trabalhamos de uma forma coletiva, hoje o mundo pede muito para você vencer. E lá é um lugar de experiência. Então você vai ter que se adaptar a essa ideia. De poder errar muito, aceitar todas as opiniões, então ter calma para falar, esperar, escutar muito. Ótimo, acho que eu vou mandar umas pessoas lá para você ver. Tem bastante hoje em dia. Tem, olha... Essa é a primeira fase, que é deixar o grupo homogêneo. Tá. Depois ele começa a aprender as ferramentas para levantar uma cena, né? A gente leva 1 ano para que essa pessoa entenda como construir uma cena. São 23 ferramentas que ele precisa aprender que vão ajudar ele a transformar uma ideia em cena, um poema em cena. De uma forma que fique claro o que ele quer dizer e interessante para quem vai assistir. O segundo ano que essa pessoa fica lá, ele vai aprender a construir a personagem. Então ele fica mais 1 ano aprendendo ferramentas para só construir a personagem. Demora. No 3º ano ele vai aprender a construir personagem dentro dos gêneros. Dentro da comédia, dentro da tragédia, dentro da farsa.
Aí o último quarto ano ele vai aprender a como trabalhar isso no contemporâneo. Aí soma música, soma dança, soma cinema, soma... E tem gente que quer 5 dicas de oratória. Ah, não dá, né? Não dá. Eu não sei se não dá, eu não consigo. Não tem aquela mãe que fala assim, não, mas é que meu filho é muito tímido. Eu só quero colocar ele no teatro para ele soltar a timidez. Não quero aprender essas técnicas, né? Eu quero que ele seja só mais solto. A base do teatro é que é um jogo. É uma brincadeira, né? Você vai imaginar uma ficção e você vai se colocar dentro desse jogo como se ele estivesse acontecendo aqui agora com você. E é uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira. Para jogar esse jogo, você precisa estar seguro de você dentro das regras. Isso já ajuda a organizar uma pessoa que é tímida. Porque você tem o tímido e tem o introspectivo. Ok, você tem o extrovertido. No meu caso, falo pelos cotovelos, estou contando piada, estou rindo, estou para fora o tempo inteiro. O introvertido é aquele que escuta. Eu gosto dos introvertidos porque eles me ensinam a ouvir. Ele aprende muito, ele tem uma sabedoria enorme. Ele sabe a resposta, mas ele não precisa se envolver no momento que alguém vai dar. Estamos com sucesso, Inácio. Olha lá o cachorro fazendo xixi ali, ó. A casa tá lotada. Tá lotada, né? O introspectivo, ele fica em silêncio e fica bem. Ele não tem a necessidade de falar. Ele tá ok, tá tudo bem. Quando ele quer falar, ele fala. Agora, o tímido, não. Ele quer falar, mas não consegue. E aí a gente precisa entender se ele é extrovertido, tímido, introvertido, tímido, de onde vem essa timidez? O que é que acontece com ele que ele não consegue ganhar o foco? E tem muitas ferramentas e jogos do teatro que te ensinam a ganhar o foco. Ele te deixa seguro e você consegue dominar a situação, respirar bem e se apresentar e falar com tranquilidade. Então eu tenho aluno que chegou lá extrovertido, ele falava pelos cotovelos, quebrava, depois ele parava e falava, meu Deus, o que foi o que eu fiz? Aí a gente aprendeu a deixar ele mais introspectivo. E chegou lá o tímido, que hoje é ator. Trabalha aí na televisão, fala pelos cotovelos. Aí a mãe voltou e falou, dá agora para diminuir. Ele tá falando demais, só ele quer falar. E tem esses dois lados, né? Tem. Mas essa pergunta que você fez, ela é recorrente, né? Porque assim, as pessoas querem resultados, mas elas mesmas querem dar o que... Olha, assa o pão, mas eu quero te dar quanto que você tem que pôr de... Eu não quero que você asse o pão o tempo que tem que assar. E isso aí é muito louco, né? E é comum, sabia? O familiar, ele acredita numa forma de educar. Ele espera que seja dessa forma. Eu nem acho que é por mal, por bem. Não, é um ponto de vista. Da cultura, né? E aí, quando ele começa a perceber que não está ficando exatamente do jeito que ele quer, aí ele tira, ele fala, não era isso que eu queria. Você falou, você está trabalhando o caráter e a formação da pessoa, né? Aí ela tem que ter uma certa liberdade, senão... Não dá, né? Senão não dá. Não é para ser do seu jeito, né? É para ficar... E você acha que o artista é a pessoa que ele tem muito senso de crítica, por isso que às vezes ele não é bem aceito, por isso que ele vira mais ativista? O que é o artista? Na minha opinião, o artista sente falta de alguma coisa. Ele está incompleto. Ele olha e fala, não tenho... No mundo, na sociedade, né? Com tudo, com ele, com a sociedade, com o vizinho. Sempre falta alguma coisa. Ele está sempre procurando melhorar algo que não está bom para ele, está sempre faltando. E ele enxerga muita coisa que a gente já normalizou na sociedade. Você fala, nossa, não parece que está funcionando tudo muito bem. Ele tá aí vem ele e fala assim, não tá, né? Não estou feliz, não estou contente, estou incompleto. Eu olho e falo, essa comunidade já devia ter desaparecido, essa reforma da educação ou dos impostos já deveria ter acontecido. Então ele tem sempre esse incômodo. E às vezes ele é muito incompreendido também, né? O tempo inteiro, porque se você tá achando que tá tudo bem, tá tudo normal, ele tá falando para você o tempo inteiro, não tá, olha para isso desse jeito. E às vezes ele pode se tornar inconveniente para você. Você tá achando que tá tudo bem. E se tiver mesmo realmente tudo bem para você, você fala, por que ele tá insistindo nesse assunto dessa forma se para mim tá tudo bem? Né? Agora, eu acho que isso é histórico, né? Porque eu lembro da Dercy Gonçalves falando que para ela virar artista na época de teatro de revista, sim, ela foi considerada a puta. Naquela época era assim que se tratava, ainda mais uma mulher, né? Mas
Você sabe que na época da ditadura existia a carteirinha de prostituta para as atrizes, porque elas não podiam sair do teatro e circular à noite. Só poderia se ela tivesse a carteirinha de prostituta mesmo. Então a polícia parava e falava, tá vindo de onde? Tô vindo do teatro. Tá vindo do teatro, você fazer o quê? Eu sou atriz. Mas cadê a sua carteirinha? Ela apresentava de prostituta. Aí você fala, por isso que nasce o mito dessa coisa de que as mulheres eram prostitutas por conta dessa época aí. Olha só. E aí você vem historicamente, o artista sendo meio marginalizado, né? E aí ele é um incompreendido, é um eterno incompreendido, né? É verdade. É verdade. Ele está sempre à margem, né? Ele está sempre à margem. Um artista conformado, ele está lidando com entretenimento. Eu até entendo e aceito, acho bacana. Mas para que serve o entretenimento? E é engraçado isso, né? Porque na nossa cultura é muito incentivada a ideia do entretenimento. Você vai lá para descansar, você tem esse direito de sentar lá. Você trabalhou o dia inteiro, né? Você trabalhou muito, todos os dias da semana. Então você quer descansar um pouco. Então você senta lá para assistir uma coisa que vai te descansar. Para no dia seguinte você trabalhar do mesmo jeito. Aí você descansa, aí você trabalha do mesmo jeito, aí você descansa, aí você trabalha do mesmo jeito. Aí o entretenimento tá funcionando como? Para você trabalhar sempre desse jeito, que está descansando muito. Será que não está na hora, então, de rever a forma como você está trabalhando, para não chegar nesse excesso de cansaço, para ficar só consumindo? Então, você trabalha e consome, trabalha e consome. Pouco que talvez você esteja sendo pouco criativo, né? Por isso que a gente olha e fala assim, tem que ter uma reflexão. Tem que algo acontecer, porque essa roda fica girando desse jeito aí. Tu vai infartar e não foi pescar, não saiu com a família, né? Não viajou aí por 30 dias, você ficou consumindo série. Eu acho incrível falar, vamos maratonar no final de semana. Você fala, não, vai pescar, sei lá, vai passear com o pet, vai andar de bicicleta. Ficar trancado num quarto maratonando uma série que só trabalha com a sua curiosidade com o que vai acontecer no próximo capítulo, isso te cansa mais. Você acha que está descansando? Mas eu também acho isso. Acho que maratonar, não. Fica sentado numa praça olhando o céu, vai descansar muito mais, né? Não é? Ler um bom livro, né? Olha aí que provocação da arte, né? Vamos lá então fazer os nossos patrocinadores, Inácio? Bora lá, meu querido. Então vamos lá, Vini. Coloca aí já nosso primeiro patrocinador, que é a Scala Empreendimentos e Construtora Inácio, que nos blindou aqui com esse espaço, né? Muito bem, cara. Olha só, Scala Construtora Incorporadora, realizando sonhos. Esse espaço está maravilhoso e você pode entrar nas redes sociais aí da Scala e ver o que tem de melhor aí na questão de uma construtora construindo sonhos, hein, Bernardão? É isso aí, gente. Então aí o lançamento duro, últimas unidades, não perca. O que mais, Inácio? ABC é aqui, o ABC Talk, dentro do Shopping ABC, aqui na Avenida Pereira Barreto. Realmente, todo mundo fala assim, olha, você quer 50 mais, conhece como o MAP, o carinhoso MAP. O MAP virou um afeto para o Shopping ABC, e se você não é 50 mais, é só Shopping ABC mesmo. É um dos maiores centros comerciais da região. Todo mundo tem muito carinho, porque aqui você pode passear, comprar, se divertir. Estamos em frente à Livraria Leitura, uma livraria maravilhosa. Muita gastronomia tem aqui, então o Shopping ABC é um lugar que você pode vir e passear com a sua família. É isso aí, gente. Então não deixe de conferir aqui também no Shopping ABC a exposição imersiva Alice no País das Maravilhas, ó, que está lá no piso G1, né, na garagem 1, até dia 8 de junho. Muito, muito legal, hein, gente? Pode vir ver. Trastevere, Inácio. Você já tem sua cidadania italiana, Inácio? Cara, estou a caminho. Logo, logo serei um cidadão italiano. É isso aí, gente. Você que quer aqui o seu passaporte para ser membro da Comunidade Europeia, se você tem até o 3º grau de parentesco com italianos, você pode tirar o seu e não faça isso com qualquer um, né? Vá direto na Trastevere, o QR Code está aí. Né? Mais de 5.000 cidadanias, inclusive da nossa conterrânea Dani Calabrese, Inácio. Muito bem, que estará aqui no final do mês, hein, cara? É isso aí. E a Trastevere deixou aqui um kit para o nosso querido que legal! Convidado. Você é descendente italiano, Esdras, ou não? Eu sou, meu avô.
Aí, Meu ó. avô é italiano. Dá pra você ter o seu passaporte mas italiano. eu fiquei muito interessado. Tem um aí dentro, viu? Eu fiquei Já muito pode viajar. interessado. Sabe, você já muda de país, vai estudar comédia dell'arte de novo Na lá. Itália. né? Fiquei muito grato, muito obrigado. É isso aí. Trastevere, obrigado. O que mais, Inácio? Ó, Zoe Ware pensou em uniformes, a gente estava falando em teatro, o teatro tem figurino. E o figurino da sua empresa precisa estar adequado para que gere autoestima, que gere um bom conforto para todo mundo. O ABC Talk, sabendo disso, olha só, ele fez camisetas das 7 cidades, tem moletom das 7 cidades, e você pode comprar o seu. Não deixe de comprar, dá uma moral aqui para as cidades, né? A gente gosta muito daqui de Santo André, porque é a nossa cidade, mas você que é de outras cidades, você pode comprar. E a Zoe tem uma vibe, vou falar assim porque é assim que o meu filho fala, uma vibe ecológica, Bernardo. É o isso que aí. acontece? As malhas são feitas com 50% de garrafa PET. São necessárias 11 garrafas para fazer 1 quilo de camiseta, ou seja, para cada camiseta leva 4 garrafas PET, Inácio. Então, Zoe Ware, o QR Code está aí, ó. Não deixe de comprar a sua camiseta ou moletom. É isso aí. Será que tem presente, Inácio? Ah, tem sim. Que isso? Esse presente é mais legal. Todos são muito Esse legais. presente é mais legal. Que é isso? Dá uma, abre aí, para senão ele não paga o jabá. Que legal, muito grato. É a Caramba. camiseta do Grande ABC. Olha aí que bacana. Você gosta da região nossa aqui? Muito. Muito. Oxe. Eu Então gosto você vai muito. curtir. Mostra aí que você é do Grande ABC. Você é um diretor do Grande ABC. Já vou usar hoje já para dar aula. Olha aí. Na aula, olha aí. Que você é um diretor do Grande ABC. Olha aí que bacana, hein, ó. Né? Eu amo o Grande ABC, ó, uma mapinha do Grande ABC. Amo por trás. mesmo. Que legal. Muito obrigado, muito grato. Valeu, Zoe. O QR Code tá aí para você. Vamos falar também da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal aqui do Grande ABC também, fica em Ribeirão Pires. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja e cada cerveja é o nome de um planeta do Sistema Solar. O Inácio vai direto para Plutão, né, Inácio? Muitas vezes tomar aquela cerveja que só a órbita tem. Plutão é mais geladinho, né, Inácio? Dá para tomar mais gelada, né? E aquela que é mais perto do Sol, Inácio, o Mercúrio? Você toma ou não? Cara, eu já tomei essa cerveja aí. E aí a gente, o que é legal, porque são 7 sabores e aí, com certeza, um deles vai bater no seu paladar. E tem gente que fala assim, eu quero conhecer paladares diferentes. A órbita vai te dar essa vivência. É viu? isso aí, tá aí o QR Code da Órbita, mas a cereja do bolo da Órbita é aquela que nós fizemos, Inácio. Que é a Talc Beer aqui, que é uma Red Ale, né? Ó. Muito bem, a cerveja do Talc, né, A cara? cerveja do Talc. Ela é aquela cerveja que não é nem tão ácida, Esdras, e nem tão leve assim como a BC Talc. Que demais. Nem tão ácida, nem tão leve, entendeu? Você toma cerveja ou não? Sim, toma sim. Então leva essa de presente pra você também. Ai, caramba, que legal. Quantos presentes. Tem presente, cara. Talquear com os amigos. A gente Ixi, gosta, a gente essa eu vou adora guardar. amigo secreto, né? O meu amigo secreto é o Que Esdras. legal. Muito grato. Tá certo. Muito grato. Deville, Inácio. Despachante Deville, você que precisa fazer o licenciamento, IPVA, multas, transferência CNH, regularizar carros de leilão, que isso é uma dor de cabeça que só a Deville tem essa expertise. Não deixe de entrar em contato com eles que você consegue dar conta do que está errado, hein? Olha, IPVA atrasado, vai lá, eles parcelam, você deixa os documentos tudo em cima, tem multa, eles colocam num pacotão, parcela lá na maquininha e você sai com seus documentos ó, rodando muito bem. Estourou a carteira? Dá para arrumar também. Deville Despachantes. É isso aí. E a Deville deixou um presente pra você, que é uma multa também, viu? Essa não, né? Não, obrigado. Eles pediram para você devolver sua carteira, que você estourou de multa. Não, essa não. Ok. E também tem aqui os nossos apoiadores, né, Inácio? Que estão aqui com a gente exclusivamente no Shopping ABC. É a Elisete Fernandes Designer, que fez todo aqui o projeto IP, que é o projeto que ela denominou aqui, a ambientação que ela fez aqui dentro. Temos também a RS Design, que nos cedeu os móveis que estão aqui. Que mais, Inácio? Olha só, Paulo Treitin, que é o nosso fotógrafo diretor aqui, que faz toda a conexão
Que mais? Balderi, pasta e arte. Olha, gente, pensou em pasta, pensou em arte, pensou na comida italiana. Mangiare bem é lá na Balderi. É isso aí. E Bananeira Garden também, que cedeu aqui os IPs que estão do lado de fora, que aparece aqui tanto atrás do meu vidro como atrás do Esdras também tem o IP ali, porque esse é o projeto IP. Então, e se você quiser na sua casa também fazer aí algum jardim vertical, alguma coisa de paisagismo, procure aí Bananeira Garden. E temos também hoje, Inácio, Casa das Cuecas aqui com nós, né? As nossas cuecas, não lá estavam essas coisas, né? E aí, o que eles fizeram? Cadê as nossas cuecas? Quer que eu puxe sua cueca, Inácio? Não vai dar cueca. Aquelas brincadeiras lá que chamava cuecão. Vamos ver aqui o que tem, o que eles mandaram aqui pra gente. Mandaram aí. Caramba, mandaram um kitzão, hein, meu? Porque só os convidados ganhavam, a gente falou assim, a gente não ganha nada, mano. Será que a sua é de bolinha amarela, Inácio? Não sei, eu pedi a sua com aquele fiozinho, né? De rendinha? Olha, tem uma agendinha, Casa da Cueca, e meinha. Ô, louco. Amor, hoje tem, hein? Tá novinho. Parece que eu tô indo pra lua de mel. Obrigado aí, Casa das Cuecas. Fica aqui no piso 2 também, no mesmo corredor que nós estamos, né, Inácio? Gente, olha, bem realmente, pertinho aqui do estúdio. Os homens realmente estão mais... estão com a autoestima mais aflorada e a galera tem muita coisa boa lá na Casa das Cuecas. Muito obrigado, viu? E além de só... Não é uma Casa das Cuecas que tem só cuecas, né, Inácio? Tem toda uma linha também esportiva muito legal para quem quer, né? É verdade. Muito obrigado, viu? É isso aí. Então esses foram os nossos apoiadores, amigos que estão conosco aqui no Shopping ABC, Inácio. Esdras, quando a gente fala, né, do artista, que ele é irreverente, você falou muito legal aí a forma que às vezes a gente está nesse cotidiano e a gente não consegue ver com os outros olhos e o artista traz isso. Como que você vê a arte hoje aqui no Brasil, em Santo André? O que você tem percebido da arte aqui? Tem fomento, não tem fomento? Você acredita que a gestão pública tem que dar conta de tudo? Ou as pessoas precisavam desenvolver os seus projetos com patrocínios? Tenta dar uma ideia aí do que você vê, velho. Olha, melhorou muito. A situação do artista melhorou muito, assim. Hoje você produzir arte está mais fácil, do meu ponto de vista. Você tem sim as leis de incentivo. Você tem a Aldir Blanc, você tem a Paulo Gustavo. Em Santo André você tem a lei de fomento da prefeitura. Você tem na prefeitura de Santo André a lei Loló. São todas leis de incentivo que o município organiza, algumas junto com o governo federal, para que o artista receba um dinheiro para suas produções. Então, o que acontece? Eu tenho um projeto, eu vou escrever esse projeto e vou mandar para eles apreciarem. Os melhores projetos em relação à contrapartida pro cidadão, eles são aprovados. E todo ano tem. E essas leis, as federais, acabaram de assinar. Então elas eram por conta uma questão de urgência, por conta da pandemia, e agora elas vão ficar para sempre. O que é incrível. Então todo ano você vai poder receber uma verba. Isso facilita muito. Porque você tem o governo ali financiando a arte para que ela possa circular bem. A outra questão você não pode ficar só dependendo dessas leis. E, por acaso, você não pegar essas leis, você pode ir direto, por exemplo, se organizar como ONG, que é o caso do Nó. Então, a nossa nota fiscal você abate direto. Se você apoiar a Companhia do Nó, o dinheiro que você disponibilizou para a gente te dá uma nota, e essa nota abate 100% do imposto de renda. Então você tem um retorno direto, que é uma outra forma de se organizar. A outra questão é que a arte ela não para. Ela vai. O artista ele vai fazer. Ele vai fazer sem dinheiro, ele vai fazer com empréstimo, ele vai fazer com material reciclado, ele vai fazer sem nada. Ele num palco falando, ele vai dar um jeito de fazer. Mas por conta dessas questões todas, e até o entendimento da arte, né? Essa ideia do marginal vem desaparecendo. E a população vem querendo cada vez mais coisas inusitadas, né? Sim. Uma transformação. O mundo precisa mudar. Eu fiquei sabendo essa semana aí que nos próximos 5 anos o aquecimento global vai
um grau a mais, 1,5 graus a mais. E ninguém suporta mais isso. Então quer dizer que nos próximos 5 anos, essas questões climáticas, elas vão piorar. Imagina uma enchente maior do que a que tivemos aqui no sul. Já foi terrível, né? E aí o que acontece? Só vai piorar. E nós não aceitamos mais essas circunstâncias. O cidadão não aceita mais essas circunstâncias. Então ele procura opção para transformar. E a arte é uma delas. O entendimento pela arte é uma delas. Sabe o que ele me lembrou agora, Inácio? O Cláudio Carneiro, né? Que ele falou, mesmo sem dinheiro, o artista vai atrás e vai fazer a sua arte do jeito que ele puder. E o Cláudio Carneiro contou, ele virou um artista do Cirque du Soleil. Isso. Mas ele contou pra gente toda a trajetória dele. Ele falou que tinha dias que ele estava na França e ele não tinha dinheiro para jantar. Que quando ele percebia que estava sem dinheiro para jantar, que ele ia para a rua e fazia alguma coisa na rua para receber alguma coisa. Sim. E assim foi, né, Inácio? Sim. E hoje... E a rua? Cirque du Soleil. A rua é ótima. É. A rua é incrível. Você está direto ali com ele na rua, é muito franco e sincero. Porque ele não precisa parar se ele não quiser. Ele para porque ele gosta, ele acredita, algo tocou o coração dele. Aí ele para, é incrível a rua. O farol, a rua. Wesley, as grandes companhias estão desaparecendo? Elas estão se transformando. Nesse sentido, desaparecendo o nome, sim. Teatro da Vertigem, não vejo, nossa, tem produzido muito menos, mas porque os integrantes estão compondo outras companhias, né? Fora o fator também da idade, né? O Antunes faleceu, o Zé Celso faleceu, então está tendo que se reinventar. Precisa se reinventar. O Macunaíma do Antunes desapareceu do Sesc. Porque era o Antunes, né? Claro que tem os seus discípulos, mas aí tá num outro formato. Mas se você pegar a Ariane Mushikini, não. O Tadashi Suzuki faleceu, japonês grande diretor de teatro, faleceu antes de ontem. Aí a companhia dele provavelmente vai sofrer um grande impacto. Aqui em Santo André, temos companhias de teatro ainda? Tem a Companhia do Nó. Tem a Companhia do Nó. Você tem a Comos, companhia de teatro também. Você tem o Teatro da Conspiração, da Solange, do Cássio. Você ainda tem, sim. Tem um pessoal ainda que está ainda... Na resistência, a gente chama de resistência, né? Por isso que fala resistência. Por isso a gente fala. Mesmo, né? São 27 anos sem apoio financeiro à Companhia do Nó. Nossa. A gente teve muito pouco. Em equivalência, muito pouco, né? Entendi. E aí, senhor, o que o senhor está procurando aí, Bernardão? As fotos, vamos ver umas fotinhas do Esdras? Do Esdras que a gente separou? Então vamos lá, tá no ponto aí, Vini? Vamos lá nas primeiras fotinhas aqui. Aqui eu tô com o Eugênio Barba. Foi uma imersão em Brasília. O Eugênio Barba é um dos 5 maiores diretores do mundo. Ficamos lá 20 dias com ele. Nossa. Olha a minha cara. Tipo, meu Deus. Esse cara é um gênio. O Eugênio Barba é incrível. Ali são alunos da Companhia do Nó. Olha. Esse moço de óculos é o Cristiano Gouveia. Ele é um grande contador de história hoje. Ele circula pelo Brasil inteiro, para os Sescs, e foi nosso aluno. Contador, trabalhou na TV Cultura há muito tempo. E aí está circulando agora no Brasil, E a Renata, né? Legal. A Renata é a minha ex-esposa e sócia, fundadora da Companhia do Nó. E nossa filhinha ali na frente é a Helena. Esse foi o último encontro com a Adélia. A Adélia Nicoletti é uma grande dramaturga, ela é a esposa do Luiz Alberto de Abreu. E ela escreve muito também, uma das grandes dramaturgas no Brasil hoje. E as mulheres vêm conquistando espaço na dramaturgia. E na direção também, né? Você tem a Maria Thaís, que você conheceu bem. Você tem a Pupa. A Thaís está na USP, na pós da USP, organizando a pós-graduação lá na USP. E a Pupo está na Unicamp. Então você enxerga esse lado feminino forte, empoderado nas grandes universidades, né? A Adélia é uma das dramaturgas que está mudando a história do Brasil. Legal. Legal. Eu com os alunos aqui, dando uma aula. Esse moço que está atrás de mim é o Lucas Moura. Ele, ex-aluno nosso, que foi indicado ao Prêmio Shell de dramaturgia. Caramba! Foi indicado ao Prêmio Shell. Está trabalhando em São Paulo. Legal. E ali é uma sala de aula.
com um texto do Luiz Roberto de Abreu. Difícil achar foto sua, viu? Eu tava vendo que você tá no 3º Instagram já. Você perdeu os outros 2? É isso? Eu sou péssimo de rede social, eu esqueço a senha, eu não posto, eu esqueço de entrar. Mas eu vou melhorar. É bom saber para eu poder melhorar. É isso aí. Olha que legal. São todos alunos do Nó no intercâmbio com a Escola Livre de Teatro. A prefeitura mandou um ônibus para pegar os nossos alunos para passar um dia lá na Escola Livre de Teatro, falando sobre teatro, né? Aquela moça, a última, a Rebeca, tá morando em Jundiaí, é uma grande iluminadora de São Paulo. Ela faz iluminação para o Sesc. Que legal. A Rebeca. E as pessoas vão se descobrindo e vão pro mercado, A Rebeca faz iluminação para os grandes espetáculos e show do Sesc. Cara, que legal, hein, meu? Do Brasil inteiro. Eles falam, o show passa aqui e fala, traz a Rebeca de São Paulo lá pro Rio, manda para outros estados. E ela deve ter um trabalho maravilhoso, né? Eu sou apaixonado por Luz. Ela é fera mesmo. Legal. Caramba! Que foto mais incrível, que linda! São meus amigos de colégio. Olha só. Não, nem de colégio, era ginásio, era 8ª série. Hoje é ensino fundamental, né? Caramba, olha só. Mas você tem contato com eles ainda ou não? Tenho, a gente tava num churrasco aí. Que legal, né? Uma vez, 2 a cada semestre, assim, a gente se encontra aí. Que bacana. Olha aí, que foto bacana. A gente foi caçando fotos aí. Olha, da mesma turma, só que são as meninas. Da mesma época. Olha, que legal. E a gente se encontra também. É a mesma turma. A mesma turma também. E essa barba aí é de verdade, né? Eu fiquei fazendo o Velho do Rio por um tempo. Quanto tempo você deixou essa barba, Esdras? 3 anos. 3 anos? E meio, E o cabelo tá do mesmo tamanho da barba aqui, assim. Olha só. Agora que eu soltava o cabelo, tá desespero. As pessoas deve ter trabalhado com Papai Noel. Não. Não, porque eu não consegui. Porque eu tentei. Eu falei, cara, eu vou fazer Papai Noel. Eu gosto de criança. Faço mágica, eu desenvolvo. Eu dou aula para criança há muitos anos. Só que você substituir um Papai Noel não é fácil. Porque já tem quem faz há muitos anos. E eles são todos bons velhinhos mesmo. Então você não consegue entrar. Você só entra quando ele aposenta. E você não quer que ele aposente porque ele é uma figura incrível. Aí eu não consegui shopping nenhum. Legal. Nossa, foi minha professora. Dona Arlete. Dona Hebe. Sim. Minhas amigas, né, de sala de aula e a Dona Hebe. Que legal. Muito fofa. Conversei horas com ela nesse dia aí. Foi que a gente conseguiu caçar aí, porque o homem é difícil de foto, viu? Eu trabalhei muito em cena na década de 80, 90, e a gente não tinha tanta disponibilidade de fotografia. Era mesmo aquela 38, 32, 36 poses, Nossa, e de 36 você acertava 1, 2, né? E assim, mas não tinha. Wesley, na questão de direção, você tá fazendo algum espetáculo? Você tá dirigindo alguma coisa? Estou na Companhia do Nó. Tem a Ciranda das 5 Mulheres, que é um espetáculo escrito por 2 alunas, lá da Companhia do Nó. Eu acompanhei todo o projeto delas. E é uma história muito incrível, com música ao vivo. Elas cantam ali, contam a história de uma moça que sofreu abuso sexual dentro de um ônibus após a pandemia, e ela não aceita a situação, e ela sequestra o agressor dentro do ônibus e fala, eu só saio daqui quando a polícia chegar e resolver essa situação. Todo mundo desce do ônibus assustado com essa situação, porque ela dá uma gravata nele, segura e fala, daqui eu não saio até a polícia chegar. E tem que vir aqui, porque se eu for até eu ir à delegacia, vai acabar dando em nada. Eu quero esse escândalo aí, eu quero essa circunstância dessa forma. Mais 4 mulheres ficam junto com elas. Falaram, nós não vamos te deixar aqui sozinha com ele. E aí, até a polícia chegar, você vai ficar sabendo da história de cada uma delas e o porquê que essas mulheres ficaram. Porque cada uma delas sofreu uma violência na vida. Então, e aí você vai vendo toda essa história. No final, eu não vou te contar porque eu quero que você assista o espetáculo. Nós vamos, né? Essa é uma, assim. Nossa, que é forte, hein? Fortíssimo.
fortíssima a história de cada uma delas. E vai estar em cartaz quando é? Volta o mês que vem, no meio de junho. De junho? Junho, é. E quais os dias que... Sábado e domingo, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. A gente horas, vai marcar um dia de ver. Ah, sim. E tem mais? O juvenil. Nós começamos a ver a história do adolescente que sofre uma grande depressão. E ele está sempre infanto-juvenil. Serve para o irmão mais novo, mais novo do que para as questões da adolescência. E o adolescente tem esse estigma de aborrecente, né? Uma pessoa chata, uma grande transformação. Então ele já está num momento difícil e sofre todo esse peso porque não se conversa mais profundamente, seriamente com ele. Então nós estamos contando a história da Perséfone, que é toda recortada pro adolescente nas questões que ele vivencia para quebrar esse estigma de que ele é uma pessoa chata, que essa fase chata vai passar. E para discutir profundamente cada momento dos hormônios, do primeiro namoro, do primeiro beijo, das circunstâncias. Que espetáculo maravilhoso. Ele não é nem criança, ele é criança e adulto ao mesmo tempo. E dá para levar à escola, assim. Então nossa intenção é discutir com ele dessa forma aí. Mas a gente está segundo mês de ensaio, então então tá começando. Vai demorar mais uns 7, 8 meses para ficar pronto isso. Demora. E essa é a média da criação do espetáculo? 6 meses, 7 comercial demora de 3 a 4 meses. Para você deixar um espetáculo pronto? Pronto. 4 meses, 3 a 4 meses, você vai lá e monta o espetáculo. Você vai trabalhar de 8 a 10, 12 horas por dia. Nossa! Todos os dias. Aí vai ficar pronto. Um de pesquisa demora 7 meses. Um de pesquisa, de companhia de pesquisa como nós, pode durar até 2 anos. Para você montar uma peça. Para você ficar com ele pronto. Demora, porque você tem que aprofundar e entender o tema nas diversos focos e pontos de vista. Dependendo do tema, não corre o risco de ficar defasado, não? De coisas acontecerem. Claro, você tem toda a razão, sim. Né? Ficar adaptando. Aí não para nunca, né? Aí demora mais. Ele já não para nunca mesmo. Você vai sempre ter que modificar. Mas tem uns que são mais universais. E a gente procura esses. Você demora 2 anos para montar, mas ele chega numa qualidade de discussão, numa qualidade estética, que ele fica 15 anos em cartaz. Ele compensa. Sim. Qual que é a diferença na sua visão? A gente não está aqui fazendo crítica. Aquele grupo que se reúne, a gente vai fazer uma peça da A Bela Adormecida. Aí se reúne, pega o texto da Bela Adormecida, divide os textos, faz o aluninho decorar, tal, e acabou, não se discute o tema. E apresenta, o pai vai lá, aplaude, a família, a sociedade, e de um teatro de pesquisa onde eles vão entender o que é o contexto da peça e tal. Esses 2 cenários, como que você vê esses teatros? Eles podem acontecer, olha, tudo é permitido, possível, tudo né? É possível e permitido nos seus lugares. Ok, mas uma família que tem lá um grupo interessado e monta, como você disse, a gente vai ali espontaneamente montar o espetáculo e apresentar no Natal para a família ver. Ótimo, lindo, né? Vamos comemorar, é bacana, foi incrível. A organização, a união da família, muito legal. Na escola, por exemplo, o prazo às vezes é curto, a professora está trabalhando com pequenas cenas e elas têm ali o seu poder pedagógico, ok, também vale. Agora, para uma companhia profissional de teatro de pesquisa, você tem que movimentar, você tem que aprofundar, né? Você não pode ficar nessas questões. Isso eu gosto. Porque nós estamos num lugar que é o que você espera, que é o que a gente espera da gente e você espera do nosso resultado, né? Isso eu gosto que você fala, porque há muita crítica de um do outro, né? Mesma coisa, assim, eu vejo os grupos mais ativistas, assim, falando que o stand-up não presta, é uma coisa horrível, não se deve, acaba com a ideia do ator, né? Sim, toma a agenda. Sim. E aí parece que você acha que cada um está no seu lugar, né? Isso, e eu acredito muito no entendimento dessas questões. Qual stand-up nós estamos falando? O stand-up no sentido do Mazzaropi, de um Grande Otelo, de um Oscarito, de um Chico Anísio, o Jô Soares em cena conversando, eu olho e falo, tem a ver com a minha cultura. O stand-up norte-americano, eu falo, ok, porque o mundo está globalizado e tal, mas se eu fosse da minha linha de trabalho, eu acho que tudo pode, mas eu não faria o norte-americano,
porque eu acho que pertence à cultura dele. E cabe muito bem a ele. Eu não vou criticar quem faz aqui, mas eu, na minha profissão, prefiro a outra linha, que é mais ligada à nossa história, à nossa cultura. Entendi. E eu acredito ainda que a globalização, às vezes, ela atropela, né? Ela atropela a sua cultura. Se a sua cultura não estiver forte, ela passa por cima. O Brasil pagava dívida externa tocando música em inglês nas rádios. Ele vendia isso, falava, você não precisa pagar dívida externa, eu vou abater os juros se você tocar na sua rádio a nossa música. Foi uma época que o Fábio Júnior tinha pseudônimo em inglês, lembra disso? Sim. Outros cantores sertanejos, para tocar na rádio, ele precisava de cantar em inglês com pseudônimo em inglês. E isso foi mudando, a gente foi se apropriando, as leis vieram proteger, então a cada 7 estrangeiros tem que ter 2 nacionais. Mas é uma questão de linha de trabalho. Eu vejo caras incríveis fazendo o trabalho dele, ele acredita nisso dessa forma no nosso país. Ele entende e acredita nisso, ele é sincero. Apesar de eu não concordar profissionalmente com ele, eu o respeito, mas faço outra linha. Entendi. Tô adorando o papo de vocês aqui, tô como se estivesse no teatro aqui, assistindo um espetáculo dos dois aqui. E o que eu quero saber, o que acontece lá atrás? Causos que aconteceram, problemas em cena que você viveu. Conta pra gente alguma coisa que você lembra aí. Tem uma coisa incrível, que existia um jargão, e isso mudou. E eu acho bom que ele tenha mudado. Que é o espetáculo não pode parar. Lembra disso? Sim. Haja o que houver, o espetáculo não pode parar. E isso mudou. Hoje em dia o espetáculo para sim, porque você respeita um profissional e o artista. Faleceu uma pessoa muito próxima. Aí você vai... Antigamente não tinha conversa. Marcou, vendeu o ingresso, você vai ter que fazer. Hoje em dia não mais. Você vai até o artista e pergunta para ele, como é que você está diante dessa situação? Você se sente capaz? Você vai fazer ou não? Se ele falar ok, não para. Mas se ele falar não estou em condições de fazer, você vai até a plateia, explica a circunstância que está acontecendo e todo mundo aceita. Fala, uau, que incrível. Não, claro, nós vamos voltar no outro dia. Ou não, você me devolve aqui o meu dinheiro e eu vou assistir outro espetáculo. Mas a aceitação, ela é muito maior hoje do que antes. Do sacrifício, haja o que houver. Eu cheguei a ver ator ir para o UBS após o espetáculo, passaram lá uma maquiagem que não devia ter passado, e ele falou, tá ok, eu vou. Só que ele ficou inalando aquela maquiagem e passando mal, e com falta de ar. Terminou o espetáculo, ele teve uma convulsão. E foi parar no hospital. Então essas coisas todas desapareceram, que eu acho incrível, uma mudança cultural importantíssima para a gente, né? A outra são circunstâncias muito engraçadas de atores com muita experiência que pegam os novatos. E não tem paciência, é isso? Não, que ele quer se divertir. Eu fui fazer uma cena com o Cacá Carvalho atrás de mim. E eu já tremia, porque o Celso Fratesi, que estava em cena, que era meu pai. E o Cacá Carvalho atrás, que era meu avô. Eu já tremia na coxinha, porque eu falei, 2 grandes na estreia. Eu vou entrar para falar com meu pai e meu avô. Na hora que o Celso deu a deixa, o Cacá Carvalho veio aqui atrás de mim e sussurrou, eu esqueci tudo. Eu entrei verde. Eu falei, cara, se ele esqueceu tudo, o que nós vamos fazer? E era só uma brincadeira. Ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Eu tremia, assim, à medida que a cena foi acontecendo, aí eu fui percebendo que era brincadeira. Mas eu já vi tirar... São brincadeiras que também não acontecem mais. Mas na década de 80 era comum. O ator precisava puxar uma carta e o outro ia brincar lá e tirava a carta. Então ele metia a mão assim e falava, e agora? Não tem a carta? Ele vai falar, vai ler a carta como? Sacanagem. Assim, né? Essas coisas aconteciam muito. De segurar um pouco. Você vai entrar, o outro segura um pouco. Ou deixa e ele para e fica te olhando como se ele tivesse esquecido o texto. E você esperando ele falar e ele te olhando. Aí você fala, caramba, será que ele esqueceu? Será que nada? Mas era tudo brincadeira, né? Tudo brincadeira. E como é que você lida com o improviso? Você gosta? Gosto. Eu sou da comédia, eu sou mais extrovertido. Eu gosto quando a plateia se mete, eu gosto de intervenções durante o espetáculo, mas não é fácil. Improvisar é muito difícil. Porque você sai do roteiro, tem que se dar bem, tem que ser engraçado, não pode ficar constrangedor, e aí você tem que ter a sabedoria da hora certa para voltar.
Se você fica muito tempo, o riso acaba, você cai e fica constrangido. Você fala, ai, passei do ponto e agora ficou sem graça. E aí você volta, todo mundo percebe e fala, deu errado. Não deu bom, né? Não deu bom. A outra é saber improvisar, porque se você improvisa muito, a plateia é muito generosa. E nos primeiros 10 minutos, se você improvisa muito, você pode cansar ele. Na metade pro final, ele já riu tudo que ele podia rir no começo. Então o espetáculo começa lá no alto, muito alegre, divertido, aí ele vai caindo, e ele cansou. Então a medida do improviso é muito difícil. E vou te falar, 90% do improviso que você vê no teatro ele é ensaiado. Você acha que eles esqueceram, que eles estão brincando, que eles estão improvisando mesmo de verdade, e eles ensaiaram esse improviso porque sabem que a piada dá certo. Então o improviso mesmo, de fato, ele é pouco e precisa ser muito preciso. Mas eu adoro. E já aconteceu alguma coisa de acabar a força? Já, várias vezes. Alguém abaixou, não conseguiu levantar e não entrou em cena? Não. No Municipal de Santo André, acabou a força, o gerador não entrou. Acabou a força. A plateia toda lá. Parou o espetáculo, caiu tudo. O gerador não entrou, acabou, parou. A gente teve que voltar outro dia. Nossa. No meio do espetáculo. Já vi na Companhia do Nó, acabou a força, um espetáculo de dança. A força caiu, eu não sabia se era disjuntor, porque estava chovendo, eu saí e vi que tinha acabado a força no bairro. Eu falei, olha, aí eu subi para falar, gente. Quando eu cheguei lá em cima, estava todo mundo com a lanterna do celular e o espetáculo continuou. Você falou, uau, que iluminação. E foi embora. Foi até o final, assim. E ainda bem que eu não falei nada, né? Eles mesmos sacaram a iluminação e fizeram ele na hora. A outra coisa incrível foi que tinha um gato no teatro, chamada Mel. Fofa, gatinha, todo mundo amigo da gata. No meio do espetáculo tinha, coincidentemente, uma fala no texto do Luiz Alberto do Abreu que falava: vem gatinha, vem gatinha, vem gatinha. Quem entrou em cena? A gata. Entrou em cena, aí o ator olhou, pegou a gata, fez cafuné, aí a atriz entrou tal, e ele saiu com a gata. No final do espetáculo, as pessoas vieram falar comigo: cara, como vocês conseguiram treinar o gato para entrar? E eu inventei uma história, né? Não falei que não. Não, deu trabalho, nossa, nós temos 3 gatos lá atrás, se caso acontecesse alguma coisa. E foi uma onda, né? Dona Lourdes também, quase 70 anos de idade, estava fazendo o Rei Lear, e ela entrava para falar com o marido que estava prestes a morrer. Então, uma cena densa, trágica, ela entrava nesse hospital para falar. E um dia, a Dona Lourdes, com 70 e poucos anos de idade, me entra, enrosca na perna do teatro e cai de frente, assim, ó. A plateia ficou constrangida, falou: coitada da senhora. Aí ela levantou, olhou, limpando a roupa, olhando para o marido: olha só o que você faz comigo, o estado que você me deixa, você quase me mata. E entrou no texto e foi como se fosse ensaiado. E passou. E a galera? No final, como que a senhora treinou? Que tombo incrível. Ela falou: não, fiz meses de circo para ficar me jogando aqui, ó. Só quem tem experiência e tal. Você pega sei lá, um novo de cena, ele ia ficar desesperado. Ah, não, para, né? Para. Já ia travar. Eu já vi ator muito. Né? Eu já vi muito novato que ficou tão nervoso que ele entrou, começou a cena, parou e falou: desculpa, errei tudo. Posso voltar e fazer de novo? A sorte que era comédia, né? Era uma farsa. Aí ele saiu, voltou de novo, a plateia aplaudiu e tal. Mas você pega o novato, não faz, não. Trava, né? Trava, mas. Eu já vi bastante gente travar. Já? Já. Em várias. Em evento, em festa, em teatro. Sim. Porque o trabalho do ator é ele ler o que está acontecendo. E às vezes ele vai demorar um pouco mais, ele vai mudar uma situação, ele vai adaptar uma história e o coitado do novato lá, ele não tem essa sacada. Não é. E o teatro, eu acho que quando você faz teatro e vai apresentar evento, você vai fazer evento, você vai fazer qualquer outra coisa, eu acho que você tem um olhar mais amplo e você consegue ler mais os espaços, assim. E mesmo assim você pode errar e fazer umas cagadas braba, mas você consegue fazer umas leituras, cara. Eu percebo que quando o cara é ator e apresentador de um evento, ele tem mais sacada do que aquele cara que só é apresentador.
Eu vejo dessa forma. Tem mais experiência, mais jogo de cintura. Mais jogo de cintura, né? Ele tem, O teatro ele consegue passear. é indicado, gente. É indicado sim. Vai lá na Companhia do O Norte. teatro faz a gente saber mentir melhor, Inácio? E Esdras? Faz sim. Faz sim. Faz saber. Tanto que a gente conversa a respeito disso. Na companhia, com os alunos. Você precisa ter ética. Porque é capaz. Você ensina uma 10, 12 anos de idade, ele é capaz de sair da escola e falar, tô passando mal, tô doente, chama minha mãe aqui, liga pra minha avó. Fazer uma cena, né? Faz, e você vai acreditar nele. Por isso que a gente tem aula de ética. Olha Na só. Companhia do Norte tem que ter aula de ética, porque ele é capaz. Geografia de palco, comportamento corporal, tudo isso. Você tem que ter ética, porque senão você pode se aproveitar de uma circunstância com a ferramenta de quem não conhece. E aí você pode intimidar, ou você pode usar como mentira, e isso não é legal, né? A arte não está aqui para servir a esse caráter, Sim, né? sim. A esse caráter, não está aí para isso. E a gente pega no pé. Pega no pé. Se a gente vê que aluno está saindo, a gente já fala com o familiar, a mãe já vem, aí a gente já senta, refaz a aula de ética, que é para deixar na linha, porque é para usar para o bem, né? E um ator ou atriz mala? Já apareceu ou não? Já. Precisa falar Já. quem é, claro. Né? Não, claro que não, mas tem aquele que acredita muito no trabalho que ele faz, sabe? E gosta mesmo. O ego vai lá e infla e vai lá em cima. Se acha. Isso, e se acha. E uma das coisas que a gente sabe é que a gente nunca tá perfeito ou sabe muito. Você tem que estudar a vida toda. Você tem que continuar estudando, né? Baixa a bola. Porque vai ter sempre alguém que estudou mais, acordou mais cedo e estudou mais. Então vá tranquilo. Não seja nem menos e nem mais, né? Seja você com calma e segurança. Ah, mas tem uns que não. Você pega um espetáculo com um diretor bacana, não, virou o cara do Oscar e gosta de ficar falando só dele, da cena dele. Então você fica 20 minutos conversando com ele, mas só ele fala e só fala dele. Aí fica mala, né? Chato, Aí fica né? chato pra caramba. Tá certo. A gente tem o quadro final. Vamos fazer, Inácio? Já? Bora, é isso aí. Então a gente sempre tem o quadro final aqui. Deixa eu me posicionar aqui para não. Onde está? Peraí. Que para você, claro, a gente sempre adapta um quadro com o nosso convidado e para você veio o quadro Na Coxia com Esdras Domingos. Na verdade é um joguinho de verdade ou mentira. Vai aparecer uma coisa aqui, uma frase, alguma coisa, que supostamente as pessoas falam por aí, e a gente vai perguntar para você se isso é verdade ou mentira. Tá bom, vamos Certo? lá. Tá bom? Vamos jogar. Vamos lá. Primeiro, esse assunto nós já tocamos aqui, ó. Humoristas de stand-up não são bem vistos pelo meio teatral. É verdade. Eles não são bem vistos mesmo. Ainda mais o stand-up norte-americano. A gente cuida do nosso preconceito para não ficar ofensivo. Mas como eu já disse, a gente acredita num outro stand-up, numa outra linha de cultura, né? Certo. Mas respeita os caras. Eu vi não sei que humorista que foi, que ele estava saindo, acho que foi o Danilo Gentili, que ele saía do teatro, tinha acabado o show dele, e vinha, ou ao contrário, não, ao contrário, tinha tido uma peça de teatro e ele entraria logo depois. E a atriz da Globo, que estava nesse teatro, saiu xingando ele. Porque na peça dela não tinha nem metade do teatro cheio. E na dele estava lotado com sessão extra. E tá vendo? E aí. E ela ficou doida da vida. Ele contando isso, tá, gente? Mas o público ele tem a liberdade de assistir aquilo que ele gosta e acredita. A gente só precisa cuidar da massificação, do aculturar pela globalização. Né? Você começa a acreditar que isso faz parte, que é legal, sem reflexão, eu acho perigoso. Você pode estar seguindo um fluxo perigoso. Quando você fala desse modelo americano, é esse stand-up que só fala mal da pessoa, Que do tem gênero. alvo, né? É isso que você fala? É a forma dele. O nosso stand-up ele está vinculado a personagens. Tá. Via de regra. Uma freira, é um Que era a caipira. terça insana. Isso, um terça insana. Isso tá dentro da nossa linha histórica de comédia. Quando ele vem de terno e gravata, de cara limpa, e começa a falar da circunstância cotidiana da vida dele,
Aí ele tá norte-americano. Cara, mas não tem um senso crítico nisso, velho? Às vezes eu vejo... tem um monte que eu não gosto, Wesley. Eu não consigo rir muito em stand-up. Não consigo, sabe assim? O que me interessa na linguagem, às vezes, é como que o cara consegue criar alguns textos desse cotidiano. E às vezes a gente não está... Em alguns, eu vejo que eles estão fazendo uma crítica social. Olha, cara... Tem um bom senso ali. Ele está jogando para a plateia eu posso estar enganado também, mas é uma forma que eu vejo. Não me agrada todos os stand-ups mesmo, assim, sabe? Eu não tenho essa... Tipo assim, eu não consigo... Você vê, né? Nós fomos assistir Danilo Gentili já... É essa linha que você falou, mas americana. Isso. Nós vamos também assistir lá no Hilários o Cambota. Sensacional, Cambota. Cara. Ele faz um stand-up sem falar um palavrão. Não é incrível? E tem uma diferença. E sempre com músicas. Entra sempre músicas no meio. O Juca Chaves. Exatamente. Isso aí você fala, tá dentro da nossa linha de stand-up. Aí você pega um Marco Luque que faz personagens. Tá dentro da nossa linha. Se caracterizando de vários personagens. Tá dentro da nossa linha, sim. Né? Sim, porque para fazer esse stand-up norte-americano, tu precisa ter um entendimento do cotidiano, da nossa cultura, que eu vejo muito pouco. Eu concordo com você. Existe sim um outro que é muito legal, dependendo de onde ele vem. Mas ele está recortado. E aí precisa ver onde ele está se apresentando. Eu conheço os caras que vêm da periferia e eles ficam rindo da comunidade. Onde ele está se apresentando por aqui e qual o reflexo disso? O norte-americano, ele tem essa consciência de ter recorte. E é significativo. Tem coisas incríveis que eu falo, tem que ser norte-americano para fazer isso desse jeito. E o que acontece? Que a gente acaba popularizando e ouvindo histórias de romance. Tem uma pessoa que pagou para me namorar. Tantos. E aí fica desenvolvendo esse assunto. Você fala, que coisa mais... sem bom senso. E a gente fica com o teatro lotado, pagando para ouvir se namorou, se não namorou. E aí eles caem num senso comum que agora eles estão fazendo assim: vamos brincar com o nome da plateia? Como você chama? Você não gosta disso. Como você chama? Não, eu olho e falo, ok, para dentro de um sentido de um tema, mas se todos passam a fazer a mesma coisa. Nossa, aí fica um saco, né? Fica muito chato. Com coisas da nossa cultura muito mais incríveis de se conversar, de fazer, de se brincar. E outra coisa que eu acho chato pra caramba é enfiar stand-up em todo lugar, né? Você tá lá num bar, você nem sabe. Você foi num bar, olha, vai ter um stand-up pra... Eu não vim se ver stand-up. Esse cara chato, meu. Não, fica inconveniente pra ele e pra você, né? Você quer conversar com os amigos e ele quer falar, então... Não é o lugar, né? Não é o lugar. Isso aí eu fico bravo, eu vou embora. Beleza, então, verdade, humoristas de stand-up não são bem vistos no meio teatral. Hamlet é considerado uma obra superestimada no meio artístico. Superestimada? Tipo assim, falam que ela é mais do que realmente ela é. Ela é mesmo. Ela é mesmo. Hamlet é uma então, obra... É mentira. Isso não, ela não é superestimada, não. Shakespeare é um cara muito incrível. E é interessante na nossa cultura, porque, por exemplo, a gente fala de Romeu e Julieta. Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, mas pouquíssimas pessoas leram o texto do Shakespeare de Romeu e Julieta. E é inacreditável a diferença. O Shakespeare ele diz coisas no Hamlet. Aliás, eu vou te dizer uma coisa assim, no Hamlet e várias outras do Shakespeare. Às vezes você passa uma vida inteira e não vive toda a intensidade que ele coloca no texto. Você precisa ler Hamlet para viver com intensidade grandes questões da humanidade. Às vezes você passa 60, 70, 80 anos sem passar por esses conflitos. E aí, ok, cada um tem a sua vida e eu respeito todas elas. Mas precisa ler porque não é superestimado. E ele te sacode. Porque a única coisa que a grande maioria sabe é o ser ou não ser, essa questão, não é nada. E ainda coloca no lugar errado, né? Com a caveira, né? Ser ou não ser, ele não tá com caveira quando ele fala isso. Ele está em outro lugar, em outro momento. A da caveira é outra história. Ele fala um monólogo, mas não é esse. E as pessoas misturam. Que é o perigo da massificação, né? Ele põe a imagem e essa imagem se repete com esse texto e você acha que é isso. Mas vai ler para tu ver. É inacreditável. Aí, tá vendo? Aprendendo. Não sabia, não. Eu achava que era com a caveira mesmo. Não, é.
Já fiz algo no palco para provocar ou chocar o público. Você já fez? Vários. Todo espetáculo que a gente faz tem essa intenção de provocar de alguma forma. Mas eu já bati palma forte, eu já olhei de cara para ele. Não faço mais isso, mas já fiz, que é expor a plateia. A plateia não tá lá preparada para ser exposta. Ele morre de medo, morre de vergonha. E a gente já acendeu uma luz e perguntou para ele, aí, o que você acha sobre isso? E aí chocou, e aí não soube responder. Mas a ideia era provocar o pânico mesmo. Né? A gente já colocou bonecos em cena, que é para replicar essa ideia de que tu é um boneco. Então você senta, tem um boneco de cada lado. E ele não se mexe, não chora, não sente, não se mexe. E aí você fala, pô, tá me reproduzindo aqui, né? Eu sou isso aqui. Isso, eu sou como essas pessoas aqui, né? Já. Caramba. É mais difícil lidar com o ego do artista do que com a falta de verba. Não, né? Não. A falta de verba ela é mais complicada. O ego do... É engraçado isso, porque o ego do artista, você conversa com ele e você sai de perto dele. Ok, é fácil, né? Você tem a possibilidade. No questão da falta de verba, tu vai ter que ser mais criativo. Mas você não pode transformar isso num hábito. Eu não tenho verba, mas eu sou criativo o suficiente para fazer algo. Mas isso tem limite, né? Você acredita nisso desse jeito e vai mudar porque não tem verba, você tá vendendo a sua ética, a sua ideia, a sua moral. E é engraçado essa questão do ego, né? Eu lembro que eu fazia um espetáculo e precisava... a gente precisava de uma certa luz e precisava de um certo tecido para fazer a cena e a gente precisava deixar tudo pronto, e que no teatro tem essa prática, 1h30 antes, tudo certinho, para a gente só fazer um aquecimento. Muita gente fala assim, nossa, como que vocês têm um ego? Aí o que as pessoas queriam? Às vezes falar com a gente, queria falar assim, olha, a gente vai precisar fazer isso aqui no espaço. A gente falou, não, querido, agora é nosso espaço. Nossa, mas que ego que você... Então, assim, as pessoas também às vezes dão uma confundida no que é ego. Confunde. Né? Às vezes, você fez lá 2 horas de espetáculo, está cansado. Aí uma pessoa quer falar, quer que você faça uma palestra. E tem cara... A gente tinha um espetáculo e falou assim, olha, a gente não faz debate no final, porque assim, é o que se assistiu, leva... Nada contra fazer debate, eu tive espetáculo para fazer debate. Leva, mas assim, nossa, mas no começo vocês faziam debate, como que vocês agora estão... Então assim, eu falei assim, pô, cara, aí tem gente que não sabe respeitar também o momento do artista, né? O momento, do que ele precisa, né? Então, eu só queria trazer essa confusão também, né? Que artista ele faz o que você precisar na hora que você precisar também, né? E tem gente que quer mudar, né? Tem um amigo meu me ligou, ele falou, eu tô aqui organizando uma festa junina aqui para a igreja e eu preciso que você venha com uma esquete assim, assado. Para quando? Para semana que vem. Eu falei, não, é impossível isso. Agora que você tá, né, bem, você não vem. Eu falei, não, mas aqui não dá tempo, vai ficar mal feito, vai ser chato para todo mundo, né? Eu vou me estressar, você vai se estressar, o público não vai gostar do que vai ver. E não é o entendimento que ele tem, de que ele acha que dá, né? Mas é fácil, é pouca coisa. Eu falei, não é fácil, não, é difícil. Complexo de fazer. Mas eu ainda acho que a verba é mais complexa do que o ego. Tá certo. Nós temos também no final, Esdras, o momento ciências, que é dúvida da humanidade. Todos os nossos Isso aí convidados, vai ser um livro, viu? Todos os nossos convidados têm que resolver uma dúvida da humanidade. Que assim eu e Inácio vamos lançar um livro aqui para a livraria, né, Inácio? Livraria Leitura. E aí, com várias dúvidas que a gente solucionou aqui. E para você, claro, o termo incorporei o personagem é do teatro ou é uma sessão espírita? É espírita. A gente no teatro não usa deixa incorporou falar. o personagem. Não, deixa a gente falar. não gosta disso não, né? Não incorpora nada. Você constrói a personagem.
Você vai emprestar as suas emoções para ele, mas é uma construção e você sabe o tempo todo que é você que está organizando e comunicando a personagem. A incorporação é da religião, é de outra área. Você pode não ter controle da situação de incorporar, porque o personagem não é uma entidade. Ele é um ser fictício que você criou. Então você não incorpora, você cria, né? Mas não tem um... Vou colocar uma suposição aqui. Vamos supor que você fez um personagem muito dramático. Certo. Que chora, que não sei o quê, que tem uma carga de energia negativa muito grande. Ok. Quando você chega em casa com a cabeça do travesseiro, você consegue se desligar totalmente? Não, você precisa se desligar totalmente. Você precisa aprender técnicas para se desligar totalmente. A neurociência já comprovou que quando você começa a jogar, o seu cérebro não entende como jogo, ele entende como realidade. Só que como é uma realidade fictícia, ela é uma brincadeira, é um jogo, ele solta os hormônios na medida da intensidade daquilo que você está vivenciando. Somos humanos, né? Exatamente, mas essa é a grande sacada da interpretação. Então eu vou ficar com muita raiva. A circunstância vai me deixar com raiva. Você vai me ofender, vai me agredir, e eu vou vivenciar essa agressão. Meu cérebro vai entender como realidade e vai disparar o hormônio da adrenalina. E esse hormônio vai percorrer meu corpo por um tempo. E eu preciso entender que tudo isso está acontecendo. E essa raiva, quando terminar o espetáculo, eu vou ter que relaxar, respirar. Esse hormônio vai se dissolver, eu vou tomar água, eu vou conversar com você. E aí esse hormônio dissolvendo, essa raiva passou. Não é fácil às vezes. Eu imagino que não. Você faz uma Medeia que atravessa a cena com uma faca porque ela vai matar os filhos, 2 filhos pequenos, para se vingar do Jazão. O quê? Essa travessia em câmera lenta dessa mulher, depois ela volta depois que assassinou. Porque ela tem que se colocar, a atriz tem que se colocar nessa circunstância da personagem. Se ela não vivenciar por empatia essa personagem, a plateia não vivencia. Fica falso, mentiroso. Ela entende, mas não se coloca no lugar da personagem, porque nós estamos lá para isso, né? Nós vamos contar uma história para você, por empatia, se colocar no lugar das personagens e se transformar. Isso é muito legal, porque a neurociência também acabou de comprovar através de ressonância magnética. Olha que isso só. de fato acontece. Olha. Eu Que tenho legal artigo, isso aí, hein? Numa Isso é revista legal. de medicina. Eu acompanho muito a neurociência por conta disso. Então a atriz tem que se colocar e vivenciar. E as emoções são dela. As emoções que ela vai vivenciar é da atriz, mas ela sabe que a história não é dela. Não é ela a atriz que está de fato atravessando, é a personagem. Então você tem as suas emoções emprestadas para outro ser. O que você precisa fazer depois é dissolver o hormônio que você disparou como se fosse verdade. Toma água. Você senta e toma água, vai dissolver. Então você vai para casa livre desse hormônio. E você nunca pode trabalhar com circunstâncias da sua vida que estão mal resolvidas. Ah, meu cachorro morreu e eu vou lembrar do meu cachorro para chorar em cena. Aí você não consegue voltar, porque a descarga é grande. Aí você pode ficar 3, 4 dias com esse hormônio circulando no seu Isso corpo. é sensacional você falar aí. Que muita gente não imagina o que é essa técnica, né? E fica lá usando erroneamente, né? Erroneamente, porque você vai sustentar um hormônio, uma lembrança, por semanas, aí você cai em depressão. Claro que eu falei do cachorro com um exemplo simples. Mas imagina você pegar circunstâncias mais trágicas. Sim, a morte de um parente, Aí- alguma coisa, aí e você você vai fazer afunda. uma cena assim. Você afunda. É. Porque Eu lembro- a descarga de hormônio é de fato, é de novo. E aí ela não vem para momentos da cena, ela vem para dias, às vezes meses. Aqueles começos de escola, né? Que você tá no começo mesmo, e precisa fazer uma cena. Eu lembro que eu tinha uma amiga, ela falou assim: olha, antes de eu entrar, vocês fazem um montinho e me dão uns chutes pra eu entrar no clima. Não, né? Não precisa apanhar porque tá Pô, no clima. um né? ano em cartaz, Apanhando. acabou o passo dela, né, meu? Não, você precisa aprender a lidar com essas imagens. E tem muitos E exercícios pior que é verdade, Vini. que a gente faz físico. Pular corda, polichinelo, ficar sentado 5 minutos, porque você muda a sua pressão arterial, muda os hormônios, o cérebro começa a entender que você entrou no jogo de disparar esses hormônios. Mas é incrível, porque não é possessão, não está possuído. Tu tá trabalhando com impulso eletroquímico. E a ciência explica e você constrói isso, porque
você vai ficar triste, vai cair uma lágrima do seu olho direito, e a próxima cena já se passaram muitos anos e você está feliz. Então você tem que conseguir fazer essa mudança e mudança rápida. Então é construção. Mas não é todo mundo que consegue ter esse, né? Treinamento. É. Então não é fácil, precisa treinar muito. Você faz vários treinamentos como um atleta mesmo. Você vai treinar muito e depois você vai ensaiar muito o exercício que você vai precisar naquela hora, naquele momento. Às vezes demora 2 anos. Olha aí. A vida nos palcos. Esdras Domingos, ator e diretor, fundador da Companhia do Nó. E lembrando, Bernardão, que esse programa aqui, você estava falando de lei de fomento, a lei Aldir Blanc favorece a esse encontro com a arte. Porque antes, né, Bernardo, a gente tinha muitos problemas de trazer artistas que algum patrocinador falou, pô, não me interessa falar de teatro, não me interessa falar desse músico, não me interessa. E hoje nós ganhamos o fomento da Lei Aldir Blanc, nós temos aqui o projeto de trazer artistas, né? Todo mês a gente vai trazer um artista, fomentado por eles. A gente tem um braço social e educativo, que é com a ONG Bem, né? Que é lá do Parque João Ramalho, que a gente, inclusive, começa, Bernardão, segunda-feira agora, a fazer as oficinas de teatro, como produzir e apresentar um podcast com os jovens, para que eles acabam girando essa ideia de fomento, do jornalismo cultural, das contações de histórias deles. Então, a metodologia está pautada dessa forma. E muito obrigado, Secretaria de Cultura de Santo André, e as leis de fomento que favorecem encontros benéficos, né, e de grandes emoções como este aqui. É isso aí. E vai ter o Gênio hoje, Nácio? Vai ter Gênio! Olha só, esse cara foi para Dubai. Uau, que legal! Aí ele falou assim, Nácio, eu vou trazer uma lâmpada. E aí eu falei, você deixa eu apresentar o quadro? Aí ele falou assim, não vou não. Aí eu consegui convencer ele, e aí ele deixou apresentar. E aí eu falo assim, ó, faça um pedido. Eu vou fazer um pedido pro Gênio? Lá no Lúdico. Não, você pega aqui a lâmpada, pode pegar. Ah, eu vou pegar a lâmpada. Vai esfregar. Olha! Ô Bernardo, mas por que só um pedido? É porque a verba só deu para um pedido. 3 pedidos não tinha verba para isso. Se a gente tiver mais recursos da Lei Aldir Blanc, a gente consegue 3 pedidos. Para fazer né? 3 pedidos. Eu tenho que fazer um pedido. Isso, olha pra sua câmera. Nossa, que complexo. Agora a gente vai te dirigir. Respira, esfrega, olha pra sua câmera. Mas não é um pedido só mental, não. Eu tô querendo. Se eu tivesse aqui diante de um Gênio, eu ia pedir para ele para que as pessoas do mundo inteiro ganhassem uma consciência para pensar e transformar o aquecimento global, porque estamos sofrendo muito com essa questão. E essa semana eu fiquei sabendo que até 2030 a possibilidade de vida dos seres humanos no planeta vai aumentar de uma forma muito grande. Então vamos viver mais anos, 120, 130, quem sabe. Mas pode ser que nós não tenhamos planeta para sustentar essa vida. Então, Gênio, ajuda aí na consciência para acabar com esse aquecimento global. É isso aí. Muito bom. Se não tiver planeta, a gente vai estar em órbita, Inácio. Vamos beber mais cerveja. Mas é para Marte. Tá certo. Muito bom, muito bom. Gostei muito do papo. Aprendi muito, Inácio, com vocês dois, viu? Hoje. Cara, eu também. Eu também. Aprendo pra caramba. Pra caramba. Né? Eu falei pra você que o Esdras é um grande mestre da gente. Isso, imagina. É uma referência, né? Já tem vontade de fazer teatro agora, Inácio? Olha, eu acho que ia mudar a sua vida se você fosse Eu não sei se eu consigo só sair do corpo, assim, do personagem. Consegue. Eu sou suspeito pra falar, mas sim, consegue sim, eu adoro, é incrível. Não, é legal, cara. Mas é uma profissão muito legal. Se todo mundo pudesse ter a possibilidade de fazer um teatro, assim, com essa ideia colaborativa, é sensacional. É uma experiência de vida, cara. Não tem rotina. Eu estava quase me inscrevendo no Nó esses dias, ir lá para refazer trabalhos de ator, sabe assim, mas coisa assim lá para retomar umas coisas. Quem sabe tem um tempo eu vou lá e a gente... Vamos fazer teatro? Vamos. Aí, Vini. O outro lá. São todos convidados. Maluco, vocês estão todos convidados a fazer aula lá com a gente. Claro. Legal.
Esdras, o quadro que está aí do lado é um presente que você leva para lembrar da gente sempre, assim como a caneca que está aí também. Os dois têm a sua foto que a gente tentou reproduzir com um artista plástico aqui do Grande ABC, que é muito conhecido mundialmente, chamado Aplicativo. Olha, eu agradeço muito, eu vou cuidar, vou guardar com muito carinho. Esse aplicativo eu chamo aplicativo porque o pai dele era farmacêutico. Aplicar, né? Tipo. Entendeu a piadinha, Vivi? Sensacional. Tá certo, gente. Vou me lançar no stand-up, não americano, viu, Berto? São piadas assim que nos levam a ganhar esse tipo de prêmio aqui, viu? Desculpa aí, viu, amigo? Então tá bom. Esdras, obrigado mais uma vez aí de você estar com a gente. Muito legal. Vamos embora então, Inácio? Vamos embora. Só para a gente colocar aí pro público, teremos aqui The Harvard Isandrense, Inácio. All right, very good. Paulo Serra virá aqui falar sobre sua experiência como aluno lá na Universidade de Harvard, né, Inácio? Bacana, estivemos com ele ontem lá no projeto LEAD, né, de líderes aqui da região. Batemos um papo, entendemos, e ele estava muito nessa pauta que você estava trazendo hoje, né? Sustentabilidade, meio ambiente, o que a gente está fazendo com o planeta, os desgastes, os aspectos que a gente tem dos materiais, o que a gente está fazendo com tudo isso. Então, é realmente uma pauta emergente a questão da sustentabilidade do planeta. Isso aí. Legal. Coloca de novo, Vini, na tela para todo mundo ver. Na verdade, não confunda, tá? Não é Hogwarts do Harry Potter, porque ele tá parecendo o Harry Potter nessa foto. É o Paulinho, né? Não confunda Harvard com Hogwarts. A gente vai falar isso pra ele, ele vai ficar... Porque parece o Harry Potter na foto, né? Tá, ele tá com esses óculos novos aí, tá legal, velho. Então tá bom, gente. Esse foi Esdras Domingos no ABC Talk Podcast, programa mais que especial, Inácio. Muito bem, cara, sensacional. Obrigado pela sua audiência. Aqui nas picapes e na edição e na nossa direção de imagens, uma salva de palmas. Venha, Rebel! É isso aí, precisa colocar o TP dele ali embaixo também, né? Venha, Rebel! Com um Instagramzinho, é isso aí. O Vini vai chegar. Beleza, gente. Valeu então, Inácio. Bora! Obrigado então mais uma vez, Esdras. Esse foi o ABC Talk número 174, porque quem faz e vive o grande ABC e o mundo, Inácio, passa por aqui dentro do Shopping ABC. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.